comprimento de qualquer circunferência é dado pela fórmula. C vai ser igual a 2 vezes π vezes R, onde o C é o comprimento da circunferência π é o número π, né? Π é geralmente 3,14 e R é o raio da circunferência. Beleza. Que é metade do diâmetro. Então, se a gente quiser calcular, exemplo aqui, né? Quiser calcular o comprimento de uma circunferência onde o raio é 10, vocês calculem o comprimento de uma circunferência cujo raio é 10. Então seria o que? Seria se eu tivesse essa circunferência aqui e daqui para aqui fosse 10. Então vamos usar centímetros, né? Digamos centímetros. Então eu quero saber qual é o comprimento dessa circunferência, né? Então, para eu calcular, né, eu pego minha fórmula aqui, que o C é igual a 2 vezes π vezes R. Então, eu já tenho, ele me deu essa distância daqui até aqui, né, que seria o raio. Então, o raio é 10 centímetros. O número π, como ele não deu, a gente utiliza o valor de 3,14. Então, a gente já pode calcular. Então, comprimento, né, que seria meu C, é igual a 2, o valor de π, né, a gente coloca aqui, 3,14. No lugar do π eu coloco o seu valor. E no lugar do R eu coloco o valor do raio, né, que é 10. Então, aí eu teria que o comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14. Vamos fazer aqui 2 vezes 3,14. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, multiplicação de números com vírgula, né? A gente já multiplicou, né? Aí a gente faz o que para saber onde colocar a vírgula? A gente conta quantas casas existem depois das vírgulas, existem depois da vírgula dos números que estão sendo multiplicados. Eu estou multiplicando o 2 e 3,14. Então aqui eu tenho uma casa, duas casas decimais. Casas decimais são a quantidade de números que existem após a vírgula. Então tem 1, 2 números, então duas casas decimais. Aqui ó, nem vírgula aparece. Quando a vírgula não aparece é porque ela está aqui no final, ou seja, não tem nenhuma casa depois dela. Então só tenho duas casas decimais. Aí eu venho no meu resultado e faço da esquerda para a direita. Uma casa, duas casas. Então a vírgula é aqui. Deu 6,28. Então no lugar que eu tinha aqui 2 vezes 3,14 eu coloco 6,28. Aí vezes 10. Agora eu vou multiplicar 6,28 vezes 10. 6,28 vezes 10. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 6, 0.
1 vezes 8, 8, né? Como que o número que está multiplicando tem dois algarismos. Quando eu multiplico um, coloco meu resultado. Quando vou para o outro, eu tenho que deslocar o resultado uma casa. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 6, 6. E agora eu somo esse resultado. 0, 0 mais 8, 8. 0 mais 2, 2. E 6. Observe que aqui eu tenho o quê? Um número com casas decimais, né? Números com vírgula. Então, eu conto a quantidade de casas decimais, então eu tenho um número, dois números, duas casas decimais. Aqui não tem ninguém depois da vírgula, quando não aparece é porque está no final, né? Então eu tenho duas casas decimais, então eu venho aqui para o fim do número e conto duas casas decimais. Beleza, deu 62,80. Só que quando a gente tem números depois da vírgula aqui à direita da vírgula, e onde o final é número 0, eu posso eliminar. Então só precisaria colocar no resultado 62,8. Então o comprimento da minha circunferência é 62,8 centímetros. Esse cm aqui é a unidade que representa centímetros. Eu poderia também ter a seguinte forma aqui. Digamos que eu quisesse o contrário aqui. Se eu tivesse uma circunferência que medisse 62,8 centímetros. Vou fazer aqui uma circunferência, né? Outro exemplo aqui, para mostrar como poderia ser feito. Se eu tivesse uma circunferência onde seu comprimento é igual a 62,8 centímetros, eu quero saber qual o raio desta circunferência. Qual o raio dessa circunferência? Então, para eu saber o comprimento, seria comprimento é igual a 2 vezes π vezes o r. Então, eu quero saber o que? O raio. Mas eu sei quanto é o comprimento todinho. Então, o comprimento é 62,8. Então, o comprimento não é a letra C. Então, eu chego aqui, no lugar da letra C, eu coloco meu comprimento. 62,8. Igual a 2 vezes π, né? Como não foi informado, a gente usa 3,14. Vezes o raio. Então, 62,8 vai ser igual a gente multiplicando 2 vezes 3,14, que eu já fiz agora há pouco, né? Dá 6,28 vezes o R. Então, para descobrir o valor de R aqui, a gente deixa o R só de um lado dessa igualdade, né? Ou seja, eu tenho que passar isso para o outro lado. Sempre que a gente passa um número para o outro lado da igualdade, esse número passa com o sinal trocado. Então, aqui, esse 6,28 está multiplicando o R. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 62,8 dividido por 6,28 igual a R. Bom, pronto. Para eu saber o valor de R, só eu dividir 62,8 por 6,28. Eu vou fazer aqui separadamente, né? 62,8 dividido por 6,28. Então, para a gente dividir números com vírgula,
eles precisam possuir a mesma quantidade de casas decimais. Ou seja, aqui eu tenho dois números depois da vírgula, aqui eu só tenho um. Então, para eu deixar igual, eu vou acrescentar 0 em quem tem menos casas decimais até deixar com a mesma quantidade. Agora eu tenho duas aqui e duas aqui. Eu elimino as vírgulas e faço a divisão normal. Fica 6.280 dividido por 628. Então, 628 dá para dividir por 628, né? Eu posso ver até, eu começo assim. 6 é menor do que 628, não dá para dividir. 62 ainda é menor do que 628, ainda dá para dividir. 628 é igual a 628, então eu posso dividir. Vai dar 1. 1 vezes 628, 628. Faço subtração. 8 menos 8, 0. 2 menos 2, 0. 6 menos 6, 0. Ainda tem um 0 para eu baixar, né? Então, eu baixo o 0. Não deu para eu dividir, eu acrescento um 0 aqui. O resultado foi 10. Então, 10 centímetros é o valor do meu raio, que era o que a gente tinha aqui anteriormente, né? Que ele deu que a distância do centro até aqui, que seria o nosso raio, é 10 centímetros, né? Então,